Olá! Hoje a gente vai desvendar os segredos da escolha e da ordem. Alguém já parou para pensar nas chances de ganhar na loteria? Ou em quantas senhas diferentes dá para criar? Pois é, a resposta para tudo isso está na análise combinatória. E é isso que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade revela toda a essência da combinatória. Formar uma comissão e premiar os 3 primeiros colocados. Parece parecido, né? Mas em termos de possibilidades, são coisas completamente diferentes. Por que será, hein? Bom, para a gente não se perder nesse caminho, preparamos um roteiro bem claro. A gente vai construir esse entendimento passo a passo, garantindo que cada peça se encaixe direitinho antes da gente ir para a próxima. Olha, todo esse campo da matemática, que parece tão complexo, se resume a uma única e fundamental diferença. Se a gente entende isso, a gente entende tudo. É a chave para resolver qualquer problema de combinatória. E aqui está ela, a pergunta de ouro. A ordem importa? É só isso. Essa pergunta é a nossa bússola. É ela que vai nos guiar e ajudar a escolher a ferramenta certa para cada situação. Vamos começar com a nossa primeira ferramenta, as combinações. Pensa em montar uma salada de frutas. Não faz diferença se a maçã vai antes da banana ou a banana antes da maçã, certo? O resultado é o mesmo. É exatamente disso que as combinações tratam. Traduzindo, uma combinação nada mais é do que um grupo de itens que a gente escolhe de um conjunto maior, onde a ordem que a gente escolhe não faz a menor diferença. O que importa é o que foi escolhido e não como. O ponto principal aqui é justamente esse. Uma comissão com a Ana e o Beto é a mesmíssima comissão do Beto e da Ana. A ordem não cria um grupo novo, entende? Em vez de simplesmente decorar uma fórmula, vamos entender a lógica por trás dela. A gente começa com um número gigante de possibilidades, contando tudo. E aí, como se fôssemos escultores, a gente vai tirando o excesso, aquilo que não importa, até revelar a resposta certinha. E essa lógica toda nos leva direto para essa fórmula elegante da combinação. Ela faz exatamente isso. Pega o total de possibilidades e tira todas as repetições de ordem que não nos interessam. Agora, vamos virar o disco. Se na combinação o que importa é quem está no time, na permutação o que importa é a posição de cada um em campo. Aqui, a sequência é absolutamente tudo. Pensa em arrumar livros numa prateleira. Mesmo que os livros sejam os mesmos, cada ordem diferente em que eles são colocados cria uma arrumação única. A pergunta aqui é: quantas filas diferentes a gente consegue formar? Nesse exemplo, é simples. Para a primeira pessoa, temos 3 roteiros. Depois que um foi escolhido, sobram 2 para o segundo. E para o último, só sobra 1. É só multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1. O que dá 6 maneiras diferentes de fazer essa distribuição. Ok. E quando um problema pede para a gente fazer as duas coisas? Escolher um grupo e depois colocar esse grupo em ordem. Bom, é aí que entra a nossa terceira ferramenta, o arranjo, que junta o melhor dos dois mundos. Olha que interessante esse contraste. A única e pequena diferença entre os dois casos é se o prêmio, o roteiro de viagem, é o mesmo para todo mundo ou se cada um vai receber um prêmio diferente. Essa pequena mudança faz o número de possibilidades explodir. Então, o ponto crucial é esse. Um arranjo é, na verdade, um processo de 2 etapas. Primeiro a gente escolhe e depois a gente ordena. Ou seja, primeiro a gente usa uma combinação para escolher o grupo e depois a gente pega esse grupo que foi escolhido e usa uma permutação para colocar ele em ordem. É a junção das duas coisas. Certo, agora vamos juntar tudo isso numa ferramenta só, bem prática. Pense nela como uma chave mestra, que vai abrir a porta para a solução de qualquer problema de combinatória. Com apenas 2 perguntas-chave, a gente resolve tudo. Primeira, estamos usando todos os elementos disponíveis? E a segunda, a nossa pergunta de ouro. A ordem final importa? Com as respostas, a gente sabe exatamente qual ferramenta usar, sem dúvida, sem hesitação. Agora é a hora da verdade. Vamos colocar nosso guia para trabalhar. Vamos pegar um problema real e ver como essa estrutura funciona na prática. Tá aí o nosso desafio. Olhando assim, com vários cargos e números, parece bem complicado. Mas se a gente usar nosso guia e quebrar o problema em partes menores, ele fica bem mais fácil de resolver. A gente resolve um cargo de cada vez. Para escolher o capitão, a ordem não importa. Então é combinação. Para escolher os tenentes,
Também não importa, certo? 2 tenentes são 2 tenentes, não interessa quem foi escolhido primeiro. Combinação de novo. E para os sargentos, acho que já deu para pegar o jeito, né? Combinação mais uma vez. E no final, como as escolhas são independentes, é só multiplicar os resultados de cada etapa. 3 possibilidades de capitão, vezes 10 de tenentes, vezes 21 de sargentos, o que nos dá o total de 630 comissões diferentes. O mais legal é que essa lógica de escolher e ordenar não serve só para matemática. Ela se aplica a um monte de coisas no nosso dia a dia, desde organizar um projeto até calcular as chances num jogo de cartas. A pergunta que fica é: onde mais essa ideia pode ser usada?